Olá pessoal, bem-vindos ao canal Curiosidades pelo Mundo. Hoje vamos falar sobre Éfeso, o local onde está localizado o Templo de Ártemis ou Templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2009. Vou contar um pouco da história do local e mostrar algumas fotos para vocês da minha visita em Éfeso. Sou turismóloga e na verdade eu estava a trabalho próximo a essa região e formamos um grupo e fomos visitar. Éfeso foi uma cidade grega antiga na costa de Jônia, 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, província de Esmirna, Turquia. Durante o período romano, foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás de Roma, a capital do Império. Tinha uma população de 250 mil habitantes no século I, o que também fazia dela a segunda maior cidade do mundo da época. A cidade era famosa pelo Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entre muitos outros edifícios monumentais estão a Biblioteca de Celso e um teatro. Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor, que são citadas no livro de Apocalipse. A cidade foi o local de vários concílios cristãos do século V. A Casa de Maria, Mãe de Jesus. O lugar é um destino popular de peregrinação para muitas pessoas. Há uma tradição que situa João Evangelista na cidade de Éfeso. Muitos acreditam que, como João vivia naquela cidade, a Virgem Maria morou lá com ele. A crença ganhou força por causa da revelação privada da beata Ana Catalina Emmerich, no século XIX, que fazia referência à Casa de Maria em Éfeso. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse à sua mãe: "Mulher, eis aí teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí tua mãe." E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Segundo João, capítulo 19, verso 26 e 27. Disso, infere-se que, pelo menos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Maria viveu com os apóstolos em Jerusalém, segundo uma tradição. Foi também em Jerusalém que Maria morou o resto de sua vida. O apóstolo João ficou por 3 anos na cidade, acompanhando Maria. Acredita-se que ele tenha escrito o seu evangelho em Éfeso e que tenha morrido lá mesmo. O imperador Justiniano ergueu a Basílica de São João acima do que supõe-se ser seu túmulo, no século VI d.C. A Biblioteca de Celso era um edifício antigo em Éfeso, na Anatólia ou Ásia Menor, agora parte de Selçuk, Turquia. Foi construído em homenagem ao antigo senador romano Tibério Júlio Celso Ptolemiano e suas obras foram concluídas em 135 pelo filho de Celso, Tibério Júlio Áquila Ptolemiano, cônsul suffectus em 110. Celso havia sido cônsul em 92, governador da província romana da Ásia em 105, e era um cidadão local rico e popular. Ele era um nativo de Sardes, vilarejo nas proximidades, e estava entre os primeiros homens de origem puramente grega que se tornou cônsul do Império Romano. Ele é homenageado tanto como um grego quanto um romano na própria biblioteca. Celso pagou para a construção da biblioteca com a sua própria fortuna pessoal. A biblioteca foi construída para armazenar 12 mil rolos para servir como mausoléu para o Celso. Celso está enterrado em um sarcófago debaixo da biblioteca na entrada principal, que tanto é uma cripta onde fica o sarcófago quanto um monumento sepulcral para ele. Não era comum que as pessoas fossem enterradas dentro de uma biblioteca ou até mesmo dentro dos limites de uma cidade, de modo que esta foi uma homenagem especial a Celso. O interior da biblioteca e todos os seus livros foram destruídos por um incêndio num devastador terremoto que atingiu a cidade em 262. Apenas a fachada sobreviveu. Cerca de 400 anos depois de Cristo, a biblioteca foi transformada em um ninféu. A fachada foi completamente destruída por um terremoto mais tarde, provavelmente no final do período bizantino. Uma das esculturas da biblioteca de Celso, Sofia, deusa da sabedoria. Areta, deusa da virtude. Episteme, deusa do conhecimento. Enóia, deusa do intelecto. O teatro de Éfeso.
Grande Teatro de Éfeso, Turquia, Patrimônio Mundial da Unesco. Desde 2015, as ruínas de Éfeso foram consideradas como um dos maiores e mais importantes centros do mundo antigo e como um dos lugares mais bem preservados da antiguidade na Ásia Menor. O elegante teatro de Éfeso, capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores, realizava alguns eventos como jogos, músicas e cerimônias religiosas. Era também usado para encontros públicos e questões deliberativas, execução de ações do conselho da cidade e questões legais. De acordo com Atos, capítulo 19, verso 23 a 41, devotos da deusa Artemis ou Diana ensinaram uma demonstração anticristã no teatro. Além de ser um local usado para encenações de dramaturgia, o grande teatro também foi palco de lutas de gladiadores, bastante comum na antiguidade, principalmente entre os romanos. O local é considerado, inclusive, como o maior cemitério de lutadores encontrados até hoje, mais que o Coliseu de Roma. O Teatro Menor. O Teatro Menor era parte do complexo de edifícios que constituíam o centro administrativo de Éfeso. O pequeno teatro era usado para concílios da cidade e para concertos. O Templo de Artemis ou Templo de Diana foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizado em Éfeso. Era o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega e do helenismo. Construído para a deusa grega Artemis, deusa da caça e dos animais selvagens, foi construído no século VI no porto mais rico da Ásia Menor pelo arquiteto cretense Quercifrão e por seu filho Metágene. Era composto por 127 colunas de mármore com 20 metros de altura cada uma. No século VII, o templo foi destruído por uma inundação. Sua reconstrução começou por volta de 550, sob o arquiteto cretense Quercifrão e seu filho Metágenes, à custa de Creso da Lídia. O projeto levou 10 anos para ser concluído. 200 anos mais tarde, o templo foi destruído por um grande incêndio em 356 por Herostrato e foi novamente reconstruído, desta vez como uma maravilha. Alexandre o Grande se ofereceu para pagar a reconstrução do templo. Os efésios recusaram a oferta e reconstruíram o templo depois de sua morte, com seus próprios recursos. O terceiro templo era maior do que o segundo, 137 metros de comprimento por 69 metros de largura e 18 metros de altura, com mais de 127 colunas. Em 269, o templo foi destruído e saqueado em uma invasão pelos godos, uma tribo germânica oriental. Depois, a estrutura pode ter sido reconstruída ou reparada, mas a sua história posterior é altamente incerta. Pelo menos algumas das pedras do templo foram usadas na construção de outros edifícios. Algumas das suas colunas da Santa Sofia, em Constantinopla, originalmente pertenciam ao templo da principal imagem de culto de Artemis. Atualmente, após sucessivos terremotos e saques, apenas uma solitária coluna do templo, reerguida por arqueólogos alemães no século XIX, encontra-se de pé. A próxima foto, como vocês podem ver, são ruínas do templo de Artemis ou Diana hoje. A deusa Diana que dá nome e inspirou a amazona Diana, conhecida como a Mulher Maravilha. E você vê aí na foto, sobre muito pouco do templo, né? Vê uma coluna lá atrás, né? E o restante espalhado por toda a região. Ruínas da Praça de Domiciano, templo dedicado ao imperador Domiciano na época. Aí você vê a foto em outro ângulo do templo. O templo do imperador Adriano. A escultura de Nike ou Nice, deusa da vitória, e que inspirou a criação do nome da marca Nike, onde a logomarca tem um formato de uma asa. Fonte Trajano foi feita em homenagem ao imperador Trajano na época. Rua Curetes, uma das principais ruas de Éfeso, era pavimentada toda em mármore.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se, curtam, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo.